Olá pessoal, vamos dar sequência aos vídeos sobre princípios do direito do trabalho. No vídeo de hoje, nesse vídeo que você está assistindo, o tema é o princípio da continuidade da relação de emprego. Lembrando que, como objetivo do canal é a produção de vídeos curtos e objetivos, nesse vídeo a gente trabalha exclusivamente com o princípio da continuidade da relação de emprego. Caso você queira assistir aos outros, é só vir na sequência, porque aqui no canal tem gravação de todos os princípios do direito do trabalho. Então, agora falando sobre princípio da continuidade da relação de emprego, vem comigo. Princípio da continuidade da relação de emprego. Que princípio é esse? Bom, esse princípio é aquele segundo o qual pressupõe que o contrato de trabalho ele é por prazo indeterminado. É claro, o empregado, quando ele está trabalhando, ele tem uma fonte de renda, ele tem de onde sustentar a si e a sua família, em tese. Mas, por isso, pressupõe que o empregado não tem interesse, em regra, em colocar fim ao contrato de trabalho. Por isso que se pressupõe que o contrato de trabalho ele é contínuo, ou seja, é ônus do empregador demonstrar que o contrato chegou ao fim. A gente vai ver que tem exceções, mas esse é o entendimento, inclusive consubstanciado por uma súmula do TST, que é a súmula 212. Olha o que diz a súmula 212 do TST. O ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Ou seja, é ônus de quem? Do empregador, é ônus do empregador comprovar o término do contrato de trabalho, justamente pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Então, se foi negado, se o empregado nega que foi despedido, quem é que tem que comprovar que o empregado foi despedido, que terminou o contrato de trabalho, que houve demissão, pedido de demissão? É ônus do empregador, porque presume-se que o contrato de trabalho é firmado por prazo indeterminado. Por isso que o contrato só termina quando o empregado recebe a comunicação de dispensa, precisa assinar. É a forma que o empregador tem de comprovar que encerrou o contrato de trabalho, seja por pedido de demissão, seja por dispensa sem justa causa, por justa causa, é ônus do empregador, porque a presunção é favorável ao empregado. Em que sentido? De que o contrato de trabalho continua por prazo indeterminado. Mas temos uma exceção, que são os contratos por prazo determinado. Como eu disse, a regra é que o contrato seja por prazo indeterminado, ou seja, se não tiver nenhuma cláusula estabelecendo o termo final do contrato, presume-se que ele é por prazo indeterminado. Agora, existem os contratos por prazo determinado, em casos específicos tratados pela lei. Nessas hipóteses de contrato por prazo determinado, como o contrato de experiência, contrato por prazo determinado, o contrato temporário, trabalho temporário, são contratos por prazo determinado. E por serem exceção, devem ser escritos contendo no contrato de trabalho o termo final, quando termina esse contrato de trabalho. Caso contrário, se o termo final foi atingido e o trabalhador continuou trabalhando, o contrato passa a ser por prazo indeterminado. E aí utiliza-se o princípio da continuidade da relação de emprego. Então temos exceção do contrato por prazo determinado e uma observação muito importante em relação ao trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Ele vem tutelado no artigo 433, parágrafo 3º, não, mentira, 443, parágrafo 3º da CLT. E o que estabelece
o trabalho intermitente no artigo 443, parágrafo 3º da CLT. O contrato intermitente é aquele que o empregado celebra com o empregador, né? Ele possui vínculo de emprego, mas ele é alterado entre períodos de atividade e períodos de inatividade. O empregador vai acionar o empregado quando houver necessidade de prestação de serviço, que pode ser por dia, pode ser por semana, pode ser por mês, né? É um contrato que é celebrado e ele tem essa alternância de períodos de atividade com períodos de inatividade. É mais uma flexibilização clara do princípio da continuidade da relação de emprego, por ter essa alternância entre períodos de atividade e períodos de inatividade, apesar de ser um trabalho subordinado, possuir o vínculo de emprego. E a outra exceção é no caso de contrato por prazo determinado. Mas o que é o essencial desse princípio, como o próprio nome diz, princípio da continuidade da relação de emprego, que presume-se que o contrato ele vigora por tempo indeterminado e a consequência disso é que é ônus do empregador demonstrar o fim, o término do contrato de trabalho. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo, ainda falando sobre os princípios do direito do trabalho. Até lá!